ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال أيضا ومن يتوكل على الله فهو حسبه قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه. Todos os louvores são para Allah subhanahu wa ta'ala, aquele Allah subhanahu wa ta'ala que proporciona para nós todos os seus favores, aquele Allah subhanahu wa ta'ala que é gratificante para com suas criaturas. Portanto, meus irmãos, hoje vamos falar sobre um tema muito importante para um crente, um tema que um crente deve observar, um tema que um crente deve ter no seu íntimo, que é tawakkul, a confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. Porém, esta é uma qualidade em que todos os profetas tiveram, e também os que seguiram os profetas alayhimus salatu wassalam, como sahabas radiyallahu ta'ala anhum, confiaram em Allah subhanahu wa ta'ala. Muito mais no momento, no tempo que eles mais precisavam de ajuda, a confiança deles estava virada totalmente para Allah subhanahu wa ta'ala. Agora, confiar em Allah subhanahu wa ta'ala quer dizer você não trabalhar, ficar sentado e confiar em Allah subhanahu wa ta'ala e o seu sustento virá até ti? Não. O Islã, a mensagem que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam trouxe para nós, não ensina dessa forma. Porém, o ayat Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. A Allah confiem se sois verdadeiramente crentes. Confiai a Allah subhanahu wa ta'ala. Agora, nós devemos trazer a confiança em Allah subhanahu wa ta'ala, mas também não quer dizer que devemos ficar parados simplesmente porque confiamos em Allah subhanahu wa ta'ala. Não. Para isso nós tomamos a lição através de um homem que foi perguntar a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas radiallahu ta'ala anhu narra que um homem perguntou a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Qala rajulun, Ya Rasulallah, u'qiluha wa atawakkalu aw utliquha wa atawakkalu. Ó mensageiro de Allah, será que eu vou amarrar o meu camelo e confiar em Allah, ou vou deixar desamarrado e confiar em Allah subhanahu wa ta'ala na sua proteção? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam respondeu: I'qilha wa tawakkal. Amare o seu camelo e confie em Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, meus irmãos, mesmo ao sairmos nas nossas casas, não devemos deixar as nossas casas, as nossas portas abertas. Não, devemos fechar, trancar as nossas portas e recitarmos aqueles duás que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ensinou. O pessoal sair de casa deve recitar o duá: Bismillah tawakkaltu ala Allah. Este é o duá que a pessoa deve recitar: Bismillah tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Então, isso depois da pessoa trancar a porta,
Não pode deixar a porta aberta e dizer eu confio em Allah subhanahu wa ta'ala, ninguém vai entrar. Não. Não é assim que Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ensinou. A pessoa deve trancar a porta e recitar, né, confiar a sua casa em Allah subhanahu wa ta'ala. Depositar a sua confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. Ter em mente que quem vai proteger a minha casa não é aquela fechadura que eu coloquei, não é o cadeado que eu coloquei, mas sim é Allah subhanahu wa ta'ala. Aquilo simplesmente, né, é uma forma que Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ensinou, que a pessoa não deve sentar e confiar em Allah subhanahu wa ta'ala sem fazer nada. Não. Ainda vamos citar alguns incidentes, né, citados no Corão, que nos dão conhecimento que a pessoa não deve confiar em Allah subhanahu wa ta'ala e não agir, não fazer nada. Não. O Corão também não ensina dessa forma. Por exemplo, no Surat Maryam, o que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensina através de Maryam, a mãe de Isa alayhi salatu wassalam, quando ela estava grávida e não tinha nada o que comer e estava sozinha. Allah subhanahu wa ta'ala inspirou para ela, disse para ela, né, que deveria bater um pouco aquela tamareira, aquele tronco de tamareira. E assim que vejamos uma mulher que estava grávida, ainda estava a sentir dores, né? No livro vê que ela sentia dores, muitas dores naquele momento. E Allah subhanahu wa ta'ala disse para ela que deveria bater um pouco aquele tronco de tamareira, e assim ela fez. Mas ela fez confiando que Allah subhanahu wa ta'ala é que traz o sustento. Allah é que traz o sustento. E se é assim que Allah subhanahu wa ta'ala vai me sustentar, eu vou fazer. Ela tocou um pouco o tronco. Uma mulher grávida não tem força suficiente de, né, abanar uma tamareira. Tamareira tem mais ou menos uma firmeza que um coqueiro. Então, uma mulher grávida não tem esta força de abanar uma tamareira a ponto de as próprias tamareiras começarem a cair. Mas, como ela tinha confiança que Allah subhanahu wa ta'ala é que tem este poder de sustentar de qualquer forma, Allah subhanahu wa ta'ala é que dá permissão àquelas tamareiras caírem, e esta Allah subhanahu wa ta'ala vai me sustentar. E ela assim também abanou um pouco, né, tocou um pouco aquele tronco e as tamareiras caíram, ela conseguiu se alimentar. Caros irmãos, mesmo o profeta Ibrahim alayhi salatu wassalam, qual é a lição que nós tiramos? Nós ouvimos várias vezes que ele foi lançado ao fogo, mas será que ponderamos com relação ao tawakkul, a confiança que ele teve? Ibrahim alayhi salatu wassalam, vou resumir a passagem. Ibrahim alayhi salatu wassalam, quando quebrou, partiu os ídolos que o seu povo adorava e deixou e o seu povo, quando regressou, naquele dia, as pessoas já haviam sentadas porque tinham uma festa. Então convidaram Ibrahim alayhi salatu wassalam para participar daquela festa. Ele disse, inni saqimun. Na explicação, ele disse, inni saqimun, eu estou doente. Mas na explicação vê que fisicamente Ibrahim alayhi salatu wassalam não estava doente. Mas ele estava doente mentalmente através, né, de ver o seu povo a adorarem ídolo em vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Por pensar isso, lhe fazia, né, ficar psicologicamente doente. Portanto, naquele dia, ele partiu os ídolos. E quando as pessoas voltaram, se perguntaram, Man fa'ala hadha? Quem fez isso? Outros responderam, Sami'na fatan yaqul. Nós ouvimos um homem a dizer, não podem adorar isto, e a falar mal. Este jovem que partiu. Ouvimos um jovem a falar mal desses ídolos. E qual foi, né, o pensamento do povo de Ibrahim alayhi salatu wassalam em resposta, né, para prejudicar, para aniquilar o Ibrahim alayhi salatu wassalam? Pensaram qual a forma, né, mais dolorosa
de matar Ibrahim alayhi salatu wassalam, chegaram à conclusão de que é queimando Ibrahim alayhi salatu wassalam vivo, lançando numa grande fogueira. Então, assim, organizaram uma grande fogueira. Aquela fogueira, meus irmãos, um homem não poderia aproximar, porque era uma fogueira tão grande que se alguém aproximasse, também passava mal. Então, como é que iriam lançar Ibrahim alayhi salatu wassalam numa grande fogueira dessa forma? Eles arranjaram uma fisga que cabia a Ibrahim alayhi salatu wassalam e colocaram Ibrahim alayhi salatu wassalam. Lançaram Ibrahim alayhi salatu wassalam, né, para aquela fogueira. Mas, ainda quando estava no ar, antes de chegar naquela fogueira, no tafsir de Imam Qurtubi, vem que Jibril alayhi salatu wassalam veio e prontificou-se em ajudar Ibrahim alayhi salatu wassalam. Perguntou: precisas de ajuda? Qual foi a resposta de Ibrahim alayhi salatu wassalam? Ele confiava tanto em Allah, ele diz: se esta ajuda de ti não preciso, mas a ajuda de Allah sim. E o que Allah subhanahu wa ta'ala fez antes mesmo de Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam cair naquela fogueira, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Kunu bardan wa salam. Allah diz para aquele fogo: se frio e seguro para Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ainda vem na explicação aqui, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz se frio, se Allah tivesse parado só nesta palavra, aquele fogo seria tão frio que ia prejudicar Ibrahim alayhi salatu wassalam. Mas ainda Allah continuou bardan wa salaman, e apaziguante. Aquele fogo não só ficou frio, mas também ficou um lugar bem seguro para Ibrahim alayhi salatu wassalam, um lugar de paz para Ibrahim alayhi salatu wassalam. Vejamos a confiança que Ibrahim alayhi salatu wassalam teve, o nível de confiança que Ibrahim alayhi salatu wassalam teve. Então é desta forma que Allah subhanahu wa ta'ala salva, é desta forma que Allah subhanahu wa ta'ala traz solução para aquelas pessoas que confiam em Allah. Por isso, no início, Allah subhanahu wa ta'ala mencionou aquele hadith, ayat que Allah subhanahu wa ta'ala diz, né, devem confiar em Allah subhanahu wa ta'ala se vocês são verdadeiramente crentes. Ainda na passagem de mãe de Musa alayhi salatu wassalam e o próprio Musa alayhi salatu wassalam, nós devemos tirar esta lição. No tempo antes de Musa nascer, Faraó, o grande inimigo do Islã, o grande inimigo, né, um grande homem que se opôs às leis de Allah subhanahu wa ta'ala, então foi este Faraó. Ele não só se opôs às leis de Allah subhanahu wa ta'ala na sua época, também intitulou-se de o Senhor Altíssimo. No Corão vem que ele diz: Ana rabbukumul a'la. Eu sou o vosso Senhor, não sou simplesmente vosso Senhor, o vosso Senhor Altíssimo. Então, os seus adivinhos, né, disseram para ele que o seu reinado irá acabar na mão de uma criança que irá nascer do sexo masculino. Quando o faraó ouviu essas palavras, ficou tão furioso e ficou com medo. Como assim o meu reinado vai acabar, né, na mão de uma criança que irá nascer? Então ele ordenou o seu exército, ordenou os seus militares que matassem todas as crianças, né, que nascessem. Mas, wa makarullah, as pessoas fazem um plano e Allah faz um plano. E o plano que se concretiza é o plano de Allah. Vejamos, mesmo assim, Musa alayhi salatu wassalam nasceu naquele momento em que Faraó havia ordenado o seu exército para matar todas as crianças e rapazes que nascessem. Musa alayhi salatu wassalam, né, a sua mãe estava grávida e quando ela nasceu, ficou com medo em perder o seu bebê.
E é daí que Allah subhanahu wa ta'ala tranquilizou a ela, em que Allah subhanahu wa ta'ala inspirou a ela que deveria levar o seu bebê, né, colocar, né, num cesto e deixar num rio. E Allah subhanahu wa ta'ala havia dado uma promessa à mãe de Musa alayhi salatu wassalam, que nós iremos salvar o seu filho e faremos ele voltar a si. Não só Allah salvaria Musa alayhi salatu wassalam, mas também voltaria para sua mãe. E Allah subhanahu wa ta'ala cumpriu esta promessa. Vejamos, a mãe de Musa alayhi salatu wassalam, com tanto medo, mas trouxe a confiança em Allah subhanahu wa ta'ala, deixou o seu bebê na água, sobre a água, sem ninguém, mas confiava em Allah subhanahu wa ta'ala. Assim Allah subhanahu wa ta'ala salvou Musa alayhi salatu wassalam e também, depois de algum tempo, foi se encontrar com a sua própria mãe. E vejamos o plano de Allah subhanahu wa ta'ala. O Musa alayhi salatu wassalam viveu no palácio do próprio Firaun. Firaun temia, né, em ser o seu reinado, em acabar numa criança que nasceria naquela época. Mas mesmo assim, nasceu uma criança e veio viver no seu próprio palácio. Qual criança? A criança que iria acabar com o seu reinado. E assim Musa alayhi salatu wassalam, a passagem muito longa, Musa alayhi salatu wassalam cresceu. E quando Musa alayhi salatu wassalam cresceu, ele viu, Allah subhanahu wa ta'ala fez ele profeta, e ele viu o seu povo, o filho de Bani Israel, a serem maltratados por Firaun. E Allah, numa certa noite, ele saiu com toda a multidão, todas as pessoas, os filhos de Bani Israel. E depois de algum tempo andando em frente, se depararam com o Mar Vermelho. Não seria possível atravessar tanta gente e sem embarcação. E as pessoas disseram: "Oh Musa, nos levaste de lá para cá para sermos aniquilados?" Então Musa alayhi salatu wassalam respondeu e disse: "O meu Senhor irá me guiar." Ele confiou em Allah subhanahu wa ta'ala, que de qualquer forma Allah subhanahu wa ta'ala traria alguma solução. É onde Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que Musa alayhi salatu wassalam levasse o seu cajado e batesse na água. E assim abriu-se um caminho e Musa alayhi salatu wassalam com seu povo começou a atravessar. E depois de Musa alayhi salatu wassalam com seu povo atravessar, o Firaun começou a se gabar quando viu aquele cenário, a abertura da água, e deixando um caminho no meio, disse: "Olhe, por isso eu disse, eu sou o vosso Senhor Altíssimo." A água teve medo de mim, abriu-se. Mas quando o faraó chegou no meio do rio, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou a água para voltar ao normal, se juntar. Assim a água se juntou e o faraó afogou-se. Então, portanto, meus irmãos, são várias passagens, né, citadas no Corão que aparecem para a nossa lição, para nós tirarmos alguma lição com relação a tawakkul ala Allah, confiar em Allah subhanahu wa ta'ala. Mesmo com o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aconteceu, quando ele emigrou, a primeira imigração, quando Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, né, estava a emigrar com seu companheiro Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, chegou numa caverna e refugiou-se dali. Por que refugiou-se? Porque os inimigos estavam a sua trás, os descrentes estavam a sua trás, queriam lhe aniquilar. Então, ele refugiou-se dali com seu companheiro Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu. E o inimigo chegou até naquela caverna. Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu ficou com tanto medo. E como é que Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam deveria tranquilizar Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu? Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam diz: "O nosso Senhor está conosco. Inna Rabbi ma'ana." O nosso Senhor
está conosco. Ele teve confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. Vejamos todos esses incidentes, estamos a citar só para tirarmos lição, né, de que todos os profetas confiavam em Allah subhanahu wa ta'ala. Assim também, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam confiava em Allah. Os inimigos chegaram aí, mas não viram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam com seu companheiro. E assim Allah subhanahu wa ta'ala salvou Rasulullah sallallahu alaihi wasallam com seu companheiro. Olha, só para terminar, Allah subhanahu wa ta'ala diz no ayat: وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Quem confia em Allah subhanahu wa ta'ala, então ser-lhe-á suficiente. Significa Allah subhanahu wa ta'ala vai providenciar uma solução. Ele vai ter na mente que somente Allah é que vai trazer alguma solução. Agora tem um hadith muito importante que não devo deixar, que serve como um alerta, né? Que serve como alerta da parte de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: "Man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi." Aquela pessoa que coloca, né, depende de uma criatura além de Allah subhanahu wa ta'ala, então a sua responsabilidade, né, será deixado a sua responsabilidade sob esta criatura. Aquela pessoa que, né, depende de alguma criatura, ele, né, pensa que esta criatura é que tem a minha salvação, esta criatura é que tem a minha solução, esta criatura é que pode acabar com meus problemas. Então, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: esta pessoa, a sua responsabilidade será deixada sob esta criatura. Portanto, meus irmãos, às vezes nós temos hábito, né, de quando estamos doentes, além de confiar em Allah subhanahu wa ta'ala e seguir caminhos corretos, às vezes vamos ao curandeiro e depositamos a nossa confiança no curandeiro. E Allah subhanahu wa ta'ala vai deixar a nossa responsabilidade sobre o curandeiro. E assim no dia de Qiyamah também será assim mesmo. A nossa responsabilidade para a salvação será deste curandeiro. Ainda algumas pessoas, né, aproximam outros sheikhs que nem têm conhecimento, escrevem alguma coisa, mandam colocar no braço, ou no pescoço, ou na cintura. Isto também é totalmente proibido no Islã. Certa vez um sahaba chegou na sua casa, encontrou a sua esposa, havia pendurado uma coisa no braço. E Rasulullah, aquele sahaba diz: tira isso de imediato, porque eu não quero descrer ma unzila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eu não quero descrer aquilo que foi revelado Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Então, o que quero dizer, mesmo aquilo que a pessoa pendura no braço, no pescoço, como uma forma de proteção, é totalmente proibido. Porque a pessoa passa a depender naquela coisa que ele pendurou, em vez de depender de Allah subhanahu wa ta'ala. Passa a confiar 100% naquilo, em vez de confiar em Allah subhanahu wa ta'ala. Então, que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos a compreensão e que Allah subhanahu wa ta'ala faça-nos aqueles que o confia por completo.